Boa noite, meus amigos. Eu vou falar sobre um assunto que raramente encontramos na internet. Dificilmente ouvimos falar sobre esse assunto na internet. O assunto é da Bíblia. E o título desse assunto é o seguinte: Nós não somos pecadores. Aí depois de todo o estudo, você vai ver quem é esse nós, quem são esse nós e o que significa isso. Depois do estudo feito é que você vai saber. Então, para dar início a esse estudo, eu gostaria de ler aqui 1 de João, 1 de João, no capítulo 3, do verso começar do 1. Vede quão grande amor nos tem conhecido o Pai, concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos do Criador. Vou falar Criador, porque aí vocês pegam essa palavra Criador e faz aí a tradução de vocês. Um é Deus, outro é Jeová, outro é Yahvé, que a gente acreditamos que é Iá, o Iá, o A. Então, porque no original não tem esse J para Jeová, para Javé, mas vamos para o assunto, que é sobre o pecado. Pecador ou não. Filhos, chamados filhos do Criador. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ou conhece a Ele. Amados, agora somos filhos do Criador, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Para tirar o quê? Tirar os nossos pecados. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conhece. Esse peca, não peca, é viver exclusivamente na prática do pecado. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O diabo não era anjo de luz, não, como alguns pregam, querendo agradar. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus, do Criador, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido do Criador, de Yah. Disto são manifestos os filhos de Deus, do Criador, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é do Criador. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por que causa matou? Porque as suas obras eram mais e a do seu irmão justas. Caim era do maligno. Então, vamos para outro capítulo. Para outro livro aqui.
tem Romanos, tem João, eu vou ver aqui se esse de João é João 5, 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o que é Deus gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Está no 3, está no 5. Vou ver qual o capítulo agora é seguinte. É Romanos 6, 17, 18, 22. Romanos 6, 17, 18, 22. Vamos ver aqui o que é que diz Romanos. Eu estou vendo aqui Romanos. Estou vendo Romanos 1. Aqui é Romanos 6. Aqui eu estou vendo Romanos 1. Vou ver essa outra. Pronto, cheguei aqui em Romanos. Muito bem. Romanos 6, a partir do capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pois, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados no Messias? Vou falar o Messias para não ficar misturado aqui, porque não tem J lá no hebraico, nos originais, não vai ter em lugar nenhum. Fomos batizados na sua morte, no Messias. Aí você pega o Messias, o Filho do Criador, e traduz para sua linguagem falsa ou verdadeira, você que sabe. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, pela graça do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. No pecado, não, novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, como seremos na da sua ressurreição? Também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Para servirmos ao pecado, não. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morto, como a gente está falando aqui, é no sentido espiritual e carnal. Você está morto no pecado no sentido espiritual. Ora, se já morremos com o Messias, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido o Messias ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para o Pai. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mas vivos para o Pai no Messias, nosso Salvador. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos ao Pai, como vivos dentre os mortos, e aos vossos membros ao Pai, como instrumento da justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecerdes, ou obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quando ele está falando aqui em morte é carnal. Sabemos que espírito morre. Mas graças ao Pai que tendes sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Uma palavra dessa, se não deu para entender, fazer o quê? Vamos ver agora, primeiro, aos Coríntios. Eu vou ter que usar aqui uma lupa, que está muito pequeno. Primeiro aos Coríntios 15, 34. Vou ver aqui, não posso também alongar muito esse vídeo, que ele já está com 12 minutos. E aqui, 15, 34. Primeiro aos Coríntios. Vou ver se ele já está aqui preparado. Primeiro aos Coríntios. Encontrei aqui o primeiro aos Coríntios. Eu vou ler esses 5 para a gente ver aqui. Vou lá para esse que eu estou falando. Esse outro aqui dá para embaçar vocês aí. Vocês não têm experiência, aí vai embaçar. Primeiro Coríntios 15, 34. Já está aqui. Pronto. Vai abrir. Esperar. Esperar é preciso. Vamos ver o que é que diz 1 aos Coríntios 15, 34. Esse não vai ser um assunto fácil de resolver apenas num vídeo. A gente vai vendo aqui. Diz o seguinte: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento do Criador. Digo isto para a vergonha de vocês. É uma tradução bem diferente. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento do Criador. Digo isto para a vergonha de vocês. Aí você quer ser o quê? Uma vergonha diante do seu Criador, ou você quer ouvir a palavra? Que depois eu vou fazer uma pregação e eu vou continuar esse. Vai ser o primeiro vídeo. Aí vai ter mais vídeos sobre o pecador, o não pecador. E depois vai ter sobre a perfeição. Sede vós perfeito, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E aí é onde vai fazer uma conclusão da perfeição e do não pecador. Eu sei que isso vai dar muita raiva em alguém que assistir esse vídeo, mas eu não posso fazer nada. Está na Bíblia. Se não está nos originais, a gente vai discutir isso com outros pregadores. Esse é o primeiro vídeo. Não somos pecadores.